Galera, finalmente tivemos o lançamento de Resident Evil Requiem e eu consegui zerar o game aproveitando cada segundo dentro do jogo. Uma coisa eu tenho para dizer para vocês, não tenham medo, o jogo é fantástico, mesmo que com certos sacrifícios. Enfim, confiram o vídeo completo aqui no canal Fauls. Já faz um tempo desde a última vez. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Fauls. Aqui é o seu lugar para notícias, vazamentos, dicas e teorias do mundo dos games. Já batemos a meta dos primeiros 1000 inscritos e agora o desafio é real. Precisamos alcançar os 2000 inscritos para continuar nossa jornada rumo ao topo e tornar o canal Fauls aqui um dos maiores canais de games do Brasil. Então já se inscreve, ativa o sininho e bora pro conteúdo de hoje. Meus caros amigos, foi teorizado, né, falado, vazado falsamente e vazado, realmente vazado, né, e tudo mais, mas nada se compara com a grandeza desse jogo. A Capcom arriscou de uma forma descomunal, beirando até perder os fãs mais antigos e até os fãs mais recentes aí, que começaram com os remakes e tudo mais, mas eu tenho que admitir, a jogada ou as jogadas do danadinho do Nakanishi deram certo. Requiem é um sucesso enorme entre os fãs e até na crítica ele acabou batendo alguns recordes aí. Tentar continuar uma saga do tamanho e da importância de Resident Evil é um trabalho extremamente complicado e delicado, levando em consideração a necessidade constante de se reinventar para atrair um novo público, mas sem perder os fãs mais antigos. Mas eu posso afirmar que a experiência de Nakanishi com Resident Evil 7, que foi o jogo que tentou trazer o Survivor Horror de volta para a franquia, né? Diga-se de passagem, foi essencial para o sucesso de Requiem. Muitos torceram o nariz quando foi revelado que jogaríamos com uma nova personagem e que seria em terceira pessoa. O público já estava de saco cheio ali do arco dos Winters, né? Mesmo Resident Evil 7 e Resident Evil 8 sendo bons jogos. Tenho que admitir que eu também fiquei desconfiante, né? Como diria meu filho, com toda essa onda de reinventar, né? Porque uma hora isso dá merda. Fiquei com medo da franquia se distanciar ainda mais da sua essência e acabar se perdendo, como aconteceu com outras grandes franquias, né? Que tinham um potencial imenso, assim como foi com Prince of Persia e Assassin's Creed, entre outros jogos que a gente viu aí que acabou morrendo aí. Eu fico feliz de poder experienciar mais um jogo da franquia e esse sendo tudo aquilo que prometeram, né? Um jogo que seria um marco na franquia. Não sabia o que esperar, né? Já que muitos dos rumores estavam quase sendo levados como verdade dentro da comunidade. Mas os trailers vieram para nos aliviar um pouco, né? Eu cheguei a criticar alguns desses trailers também por entregar demais o conteúdo do jogo, porém eu posso admitir que eu queimei a língua. Eles conseguiram fazer uma baita jogada com os áudios, né, as imagens ali dos trailers e muita edição de vídeo, né? Isso com certeza a Capcom conseguiu esconder muito bem o tesouro que é esse jogo. No início, Grace parece ser uma personagem sensal e irritante no meu ponto de vista, tá, pessoal? Mas depois de um tempo, você entende o porquê dela ser assim. Afinal, assim como foi com Ethan, ela foi inserida para representar uma pessoa comum lidando com os monstros que conhecemos na franquia, os monstros clássicos no caso, né? Os zumbis ali e tudo mais. E eu posso dizer que com a Grace, né, a Capcom conseguiu acertar muito mais do que com o Ethan, e espero que vocês possam jogar e conferir com os seus próprios sentidos no geral o que eu estou falando aqui, tá, pessoal? Eu me senti bem representado nesse jogo e com certeza essa era a proposta do Nakanishi com Requiem. E bom, todos sentimos um aperto no coração quando foi revelado que Leon estava infectado ali com algum tipo de vírus e que isso poderia indicar o seu fim na franquia. Ao mesmo tempo que, quando vimos a gameplay com ele, sentimos aquele calor no coração de ver nosso menino Leon, já mais velho,
e ainda assim dando suas piruetas exageradas enquanto luta contra zumbis, zumbis ali de serra elétrica, né? E fazendo, né, seus comentários ali ácidos, as suas piadocas em momentos nada convencionais. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Quando foi a última vez que você escovou os dentes? Eu lembro de você. Também lembro disso. Enfim, pessoal, eu sei que a Capcom queria reinventar e por causa disso quase sempre é necessário um grande risco. Infelizmente, nem tudo pode ser do jeito que queremos ou imaginamos, mas isso pode significar que precisávamos realmente dessa mudança e, para falar a verdade, mudar pode ser necessário e até uma coisa boa. Acredito que ainda veremos muito de Resident Evil nos próximos anos, né? E talvez não como vimos no passado ou início da franquia, mas ainda veremos. Talvez não possamos contar com nossos heróis no futuro, mas tenho certeza que eles deixaram um legado sem igual e que vai ser honrado com certeza. Eu gostei bastante de jogar com a Grace, né? E realmente a sensação de terror pode ser sentida com ela. Por outro lado, a diversão é garantida com Leon, né? Sendo nosso herói destemido de sempre. Realmente seria impossível fazer um jogo de terror com Leon, porque ele é o clichê masculino ali dos anos 80, né? O cara que ele é implacável, imbatível, e ele nunca desiste. Ainda com aquele charme e senso de humor dele, não somente as mulheres se derretem, né? Mas faz com que muito marmanjo acabe se espelhando nele. Todo mundo quer ser um Leon, cara. Esse é realmente um jogo que conseguiu trazer toda a franquia para nossa mente, clara como o dia, novamente. É um requiem para os vivos, de fato. Porque ele homenageia, ele faz a gente sentir que tá jogando Resident Evil, até quando a gente tá jogando com a Grace, né? Porque assim, é recomendado que a gente jogue com a Grace em primeira pessoa e com o Leon em terceira pessoa. Então assim, eu segui a experiência, tanto que eu tava jogando com a Grace no teclado e mouse em primeira pessoa, e com o Leon eu tava jogando do jeito mais clássico possível, né? Com o controle. Só que meu controle, no final do jogo, né? Do meio pro final, ele começou a apresentar alguns probleminhas técnicos. Eu acabei terminando o jogo jogando totalmente com os dois no teclado e mouse. Mas o que eu posso dizer é, a sensação de estar jogando Resident Evil, ela pôde ser sentida 100% com esse jogo. Eles conseguiram fazer uma dinâmica muito boa entre você jogar com a Grace e você jogar com Leon, entre os mistérios envolvendo a Grace e o Leon, né? Os motivos ali da personagem estar ali no jogo, na parte central da lore do jogo, juntamente com o Leon. A gente ficou teorizando muitas coisas e eles conseguiram fazer realmente uma história para que Resident Evil 9 voltasse ao que sempre foi. As armas biológicas ali, né, as brigas. Cara, esse jogo foi sensacional e eles conseguiram desenvolver uma história que eu fiquei realmente de boca aberta, porque eu pensei que seria algo totalmente novo, mas não. Eles conseguiram ressuscitar tudo aquilo que a franquia tinha como base ali, a Umbrella. Cara, sensacional. Eu não vou dar muitos spoilers para você, mas vocês já sabem que quase sempre, na maioria dos jogos aí, principalmente depois do que foi mostrado no 8, teria relação com a Umbrella, então isso não é surpresa para ninguém, certo? E, cara, vou fazer outro vídeo, talvez eu faça um vídeo com mais detalhes, então esse vídeo com mais detalhes que eu vou fazer, ele vai ter spoilers, tá? Mas nada do que vocês talvez já não tenham visto em outros canais por aí, tá bom? E é isso, pessoal, eu adorei o jogo ele tá entre os meus top 3 da franquia, né? Que eu mais gostei, porque realmente a sensação que esse jogo me passou foi um feeling totalmente de que os fãs da franquia estavam precisando sentir
novamente, porque meio que, pô, o 7, o 4 já foi muito diferente, isso lá em 2005, o 4 já foi muito diferente. O 5 foi mais diferente ainda, e eles foram começando a desviar muito do que era a franquia, né? Do ponto ali que a gente estava acostumado. E veio o 6, aí beleza. Terminou ali, passou um tempinho, aí veio o 7 que foi totalmente diferente, com um personagem que não tinha nada a ver, não tinha ligação nenhuma com os outros personagens da franquia, ou com a franquia em si, né? Que foi o Ethan, mas eles ainda conseguiram trazer o Survivor Horror ali pra gente, né? Com os puzzles, com backtracking, né? Clássicos do Resident Evil. Foi bem legal. Aí no 8 eles desandaram novamente. Já no 9 eles conseguiram trazer tudo que teve de bom durante todos esses anos da franquia, né? Da saga Resident Evil. Eles conseguiram aí trazer de uma vez nesse jogo e sinceramente, a gente já sabe que o futuro da franquia ainda tem bastante coisa para acontecer aí, né? E é isso, pessoal. E esse vídeo vai ficando por aqui, mas não se esquece, tá? Deixa o like e confere se sua inscrição tá ativa, porque o YouTube às vezes dá uma bugada e ele tá desinscrevendo um pessoal aí, enfim. E também não está notificando também algumas pessoas. E a gente tá focado aí nos 2.000 inscritos, tá, galera? Então, para transformar o canal Falz aí numa potência aí gamer, né? Nesse cenário que a gente vive, que é muito competitivo, eu vou precisar muito da sua ajuda. Então, às vezes, compensa aí você, se você gostar do vídeo, do conteúdo, você compartilhar aí com seus amigos, tá bom? E muito obrigado por acompanhar até aqui. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo e tudo mais, o que vocês acharam do jogo também. Eu vou ficar bem atento aqui com as notificações para poder ler os comentários e responder vocês. Lembrando que agora também eu posso responder via áudio para vocês, tá, galera? Então é algo novo aí que o YouTube lançou pra gente. E vale lembrar, né, que aqui no canal pelo menos tá ativo, tá? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo. Falou! Facing the pain that controls